minha nora. Esquecemos a carteira em casa. E os cartões também. Riram alto os sogros quando, no restaurante, trouxeram a conta do jantar em família. 200 mil reais. Mas o riso deles parou de repente, quando eu, com toda a... Calma, disse. Mirella se casou com Caio movida não apenas pelo amor, mas também pela esperança silenciosa de finalmente formar a verdadeira família que sempre sonhou, mas nunca teve. Na infância, viu os pais afundarem em brigas intermináveis e mágoas profundas. Nunca conseguiu sentir de verdade o calor de um lar ou a segurança de estar protegida. Caio, com seu jeito tranquilo e sua aparente incapacidade de lidar com a vida real, lhe parecia quase como uma criança grande, alguém que precisava ser cuidado. E Mirella, desde pequena acostumada a assumir responsabilidades, abraçou essa função com naturalidade. No começo, tudo parecia correr bem. Caio era um marido atencioso e carinhoso, embora um pouco imaturo. Costumava pedir conselhos à mãe, até para as decisões mais simples. Mas isso não incomodava muito Mirella. Ela atribuía isso à proximidade familiar e tinha a esperança de que, com o tempo, ele se tornaria mais independente. Logo, no entanto, ficou claro que a situação financeira de Mirella era muito mais estável que a de Caio. Ele trabalhava como gerente em uma pequena empresa, recebia um salário razoável, mas gastava quase tudo com seus passatempos: pesca, caça, eletrônicos caros. Mirella, por outro lado, era diretora financeira de uma grande empresa. Ganhava bem mais e sabia administrar o dinheiro com eficiência. Desde os primeiros anos do casamento, os sogros, Dona Eunice e seu Anselmo, passaram a organizar encontros e comemorações frequentes. No início, eram reuniões simples em casa, mas com o tempo se tornaram festas elaboradas, aniversários, bodas, datas comemorativas, sempre com dezenas de convidados. E quem bancava tudo? Mirella, Dona Eunice sabia jogar com jeitinho. Mirelinha, você é tão boa de planejamento financeiro. Cainho não entende nada dessas coisas. Ainda bem que temos você, nossa menina. Inteligente. Caio quase sempre apenas concordava com a mãe. Você ganha mais, para você não é pesado, dizia, sem perceber o que estava por trás dessas palavras. No começo, Mirella não reclamava. Queria ser a nora perfeita, ser querida, fazer parte daquela família. Comprava presentes caros para os sogros, organizava festas, pagava contas de restaurantes. Achava que era um preço justo pela paz familiar. Mas com o tempo, os gastos ficaram absurdos. Viagens internacionais com os sogros, móveis de luxo, eletrodomésticos modernos, reformas no apartamento deles. Tudo saía do bolso de Mirella. Ela evitava confrontos. Pensava que, se continuasse paciente, tudo se resolveria. Caio amadureceria, os sogros reconheceriam seu esforço. Mas nada mudava. Caio continuava dependente da mãe, e Dona Eunice passou a tratar o dinheiro de Mirella como algo obrigatório. Pior, passou a pedir ainda mais, sempre dizendo que era pelo bem do filho e dos netos. Mirella começou a se sentir sufocada. Trabalhando sem parar, sustentava o marido e os sogros. Deixava de gastar com si mesma, economizava em roupas, lazer, cuidados pessoais, para pagar pelos caprichos dos outros. Ficava cada vez mais difícil esconder a frustração. Às vezes, lembrava da própria infância, da mãe que trabalhava, feito louca para sustentar a casa. Do pai ausente, que não ajudava em nada. Desde cedo entendeu que, se quisesse alguma coisa da vida, teria que conquistar sozinha. Talvez por isso tenha insistido tanto em agradar a família de Caio. Queria construir a família perfeita que nunca teve. Queria ser amada, reconhecida, valorizada. Mas em vez disso, sentia-se usada, como se fosse apenas uma fonte de dinheiro. Ela nunca esqueceu o dia em que Dona Eunice lhe pediu dinheiro para um spa. Mirelinha, minha coluna está acabada. O médico disse que eu preciso urgentemente ir para um spa. Mas eu e o Anselmo estamos duros. Você sabe como é viver de aposentadoria hoje em dia. Mirella não disse nada. Pegou o cartão e pagou. Mas por dentro, a raiva fervia.
Ela percebeu. Aquilo já passava de todos os limites. Não dava mais para aguentar tanta injustiça. Lembrou-se do que sua avó dizia. Nunca deixe ninguém montar nas suas costas, minha filha. Senão você passa a vida inteira carregando o peso dos outros. Ela se arrependeu de não ter dado ouvidos antes. E foi então, na véspera do aniversário de Dona Eunice, que Mirella entendeu. Não podia mais continuar assim. Ela decidiu dar um fim naquela exploração financeira. Pensou muito em como fazer isso sem ferir Caio nem acabar com o casamento. Mas chegou à conclusão de que não havia outra saída. Precisava cuidar de si, dos próprios interesses. Ela se preparou com antecedência e decidiu que, no jantar de aniversário, contaria toda a verdade. Ia anunciar que não bancaria mais ninguém. Sabia que isso causaria um escândalo. Mas dessa vez, ela estava pronta. Ela sabia que haveria consequências, mas estava preparada para isso. Não tinha mais medo de perder Caio e sua família. Compreendeu que sua própria felicidade e bem-estar eram mais importantes do que qualquer outra coisa. No dia do aniversário, de casamento, Mirella se sentia incrivelmente calma e confiante. Ela sabia que estava fazendo a escolha certa. Já não era mais uma vítima, e sim uma mulher forte e independente, que tomava as rédeas da própria vida. Estava pronta para uma nova fase, cheia de oportunidades e possibilidades. Os convidados estavam acomodados nas mesas enfeitadas com flores e velas. O salão tinha um clima animado. Risadas e conversas se misturavam à música suave. Sobre as mesas, havia montanhas de pratos refinados, exalando aromas deliciosos. Eunice e Anselmo, os pais de Caio, estavam à mesa principal, cercados de atenção e felicitações. Eunice, elegante em seu vestido, brilhava de prazer ao receber elogios e presentes. Anselmo, mais contido como sempre, também sorria, satisfeito. Caio estava sentado ao lado de Mirella, lançando-lhe olhares preocupados de tempos em tempos. Havia uma tensão no ar. Uma sensação de desconforto que ele não conseguia explicar. Mirella mantinha a postura, com um leve sorriso contido. Por dentro, no entanto, era um turbilhão de emoções. Sentia-se deslocada naquela comemoração, como se assistisse tudo de fora. Aquelas risadas, os brindes, os elogios falsos. Tudo parecia insuportável. Ela não conseguia mais fingir ser a esposa feliz e grata. O tempo passava, e os convidados faziam brindes desejando muitos anos de felicidade ao casal homenageado. Eunice adorava receber os cumprimentos e fazia questão de lembrar a todos quanto havia feito pela família e o quanto era amada. Anselmo apenas assentia, permitindo que a esposa brilhasse. Caio também fez um brinde, agradecendo aos pais por tudo o que haviam feito por ele. Falou sobre amor, cuidado e sabedoria. Mirella escutava com um sorriso amargo. Para ela, parecia que ele vivia em um mundo paralelo, onde o dinheiro aparecia do nada e ela era apenas um acessório na sua vida confortável. Após os brindes, os garçons começaram a servir os pratos principais. Os convidados comiam com prazer, entre conversas sobre novidades e fofocas da sociedade. Eunice não perdia a chance de exibir suas conquistas. Viagens, compras caras, amizades influentes. Mirella ouvia em silêncio, sentindo a raiva e o nojo crescerem por dentro. Finalmente, quando todos já estavam alimentados e mais relaxados, chegou a conta. O garçom, educadamente, entregou a conta a Eunice, que, como sempre, olhou o valor com desdém e disse em voz alta: "Ai, querida nora, como sempre, paga pra..." Gente, o salão silenciou. Todos olharam para Mirella esperando sua reação. Estavam acostumados com ela pagando tudo. Mirella olhou firme para a sogra. Em seu olhar, não havia medo, nem culpa, apenas cansaço e firmeza. Ela se levantou e caminhou até a caixa onde estavam os envelopes com dinheiro que os convidados haviam trazido de presente para os homenageados. Começou a contar em voz alta. "Aqui tem 230 mil reais", disse com calma. "Dá para pagar a conta." Em seguida, tirou da bolsa uma pasta grossa, cuidadosamente preparada. Era onde ela guardava todos os comprovantes, recibos e extratos que provavam os gastos que havia feito com a família do marido nos últimos anos. "E isso aqui",
disse ela levantando a pasta. É um presentinho extra para o aniversário. De vocês. Ela abriu a pasta e começou a folhear lentamente, mostrando os documentos a todos os presentes. Aqui estão todos os meus gastos com a família de vocês no último ano. Compras de supermercado, contas da casa, conserto do carro, presentes, viagens, passeios, tudo o que vocês tanto gostam. O silêncio era total. Os convidados olhavam estarrecidos, sem entender o que estava acontecendo. O rosto de Eunice ficou vermelho de raiva. Caio estava paralisado, sem conseguir dizer uma palavra. Anselmo baixou os olhos, envergonhado. Mirella continuou. Sua voz estava firme, embora suas mãos tremessem por dentro. A soma total dos meus gastos no último ano chega a quase R$1 milhão. R$1 milhão que eu ganhei com meu trabalho. R$1 milhão que vocês usaram para se divertir, sem nem pensar no quanto isso custava para mim. Ela fez uma pausa, observando os rostos ao redor. E hoje eu quero dizer que não vou mais bancar os prazeres de ninguém. Cansei de ser a vaca leiteira dessa família, o colchão financeiro de vocês. Quero viver a minha vida, fazer o que gosto e gastar o que é meu comigo. Eunice ficou imóvel, como se tivesse virado pedra. Anselmo se encolheu na cadeira, tentando desaparecer. Caio parecia ter levado um soco no estômago. Piscava sem parar, como se não acreditasse no que estava ouvindo. O silêncio era tão denso que dava para cortar com uma faca. Mirella se levantou, deixou um pedaço de bolo no prato e começou a sair. Sentia todos os olhares sobre si, mas não ligava. O mais importante, ela já havia feito. As palavras foram ditas, as máscaras caíram. Agora, restava esperar as consequências. Caio finalmente reagiu. Levantou-se tão rápido que quase derrubou sua taça de vinho. Mirella, o que você está fazendo? Sussurrou com a voz embargada. Por que expôs tudo isso em público? Mirella parou, virou-se para ele e respondeu com tranquilidade. Porque isso diz respeito a todos. E porque era hora. Eu não posso mais ficar calada. Ela viu nos olhos dele a confusão, a falta de compreensão. Caio nunca soube lidar com problemas. Sempre preferiu se esconder atrás da mãe ou da esposa. Mas agora estava frente a frente com a realidade. E essa realidade claramente não lhe agradava. Eunice, sua mãe, despertou do choque. Em seu rosto surgiu uma expressão de raiva. Uma expressão que Mirella já tinha visto muitas vezes. Como você se atreve? Sibilou ela, levantando-se de sua cadeira. Você destruiu a comemoração? Nos envergonhou na frente dos convidados? Mirella suspirou. Já esperava por aquilo. Eunice nunca assumia a culpa de nada. Sempre encontrava uma maneira de jogar a responsabilidade nos outros. Eu não quis envergonhar ninguém, respondeu Mirella, tentando manter a calma. Eu só disse a verdade que todos vocês preferiram ignorar. Eunice bufou com desprezo. Verdade? A sua verdade. Você só sente inveja da nossa felicidade. Acha que a gente não percebe como você olha para o Caio? Você quer virar ele contra a gente. O sangue de Mirella começou a ferver. Anos de humilhações, manipulações, críticas constantes. Mas agora, ela não ia mais se calar. Eu quero que o Caio aprenda a ser independente, disse Mirella, encarando Eunice, diretamente. Que ele tome as próprias decisões, que ganhe o próprio dinheiro, que assuma a própria vida. E vocês o mantêm preso numa gaiola dourada, impedindo-o de se tornar um homem de verdade. Eunice levantou a mão para agredi-la, mas Caio segurou seu braço a tempo. Mãe, para com isso, pediu ele olhando para ela com súplica. Por favor, chega. Eunice puxou o braço de volta e virou o rosto furiosa. Você não era fraco, murmurou ela. Foi ela quem te transformou nisso. Mirella balançou a cabeça. Não fui eu, dona Eunice. Foi a senhora. Sempre controlou cada passo, cada decisão dele. Nunca deu espaço para ele crescer. Anselmo, pai de Caio,
que até então estava calado, finalmente falou. Eunice, talvez a Mirella esteja certa, disse baixinho. Talvez a gente devesse repensar algumas coisas. Eunice se virou para ele com desdém. Você sempre foi um fraco, disse ela. E agora vem me trair? Anselmo abaixou a cabeça e voltou ao silêncio. Mirella sentiu pena dele. Ele também era prisioneiro daquela situação, assim como ela havia sido por tanto tempo. Olhou para Caio. Ele permanecia de cabeça baixa, em silêncio. Ela podia ver a luta interna nos olhos dele. O amor pela mãe, o peso da culpa, a dificuldade de se posicionar. Era um momento difícil, ela sabia, mas ele precisava escolher. Eu não vou mais bancar os caprichos dos outros, repetiu Mirella, agora com a voz mais baixa, mas com ainda mais firmeza. As palavras cortaram o ar como uma sentença. Os convidados, que antes conversavam animadamente, agora desviavam o olhar. Um silêncio desconfortável tomou conta do salão. Alguém pigarreou, outro empurrou o prato com barulho. Todos perceberam que aquilo era mais do que uma briga de família. Era o desmoronamento de uma ilusão, a revelação de mentiras escondidas há anos, sob a máscara de uma vida perfeita. Caio não soube o que dizer. Pela primeira vez, não. Conseguiu se esconder atrás da mãe. Não conseguiu balbuciar algo esperando que tudo se resolvesse sozinho. Ele olhava para Mirella como se visse uma estranha. Nunca a tinha visto daquele jeito. Durante todos aqueles anos, ela era apenas uma constante, uma fonte estável de dinheiro, uma mulher disposta a se anular pela família. Mas agora, ela havia se erguido. Mirella se sentia exausta, mas livre. Como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros. Olhou mais uma vez para Caio. Nos olhos dele, brilhou uma faísca, talvez de arrependimento. Mas não era o suficiente. Era tarde demais. Eu vou embora, disse ela, num tom baixo, mas audível o suficiente para todos ouvirem. Não se despediu, não explicou mais nada. Já tinha dito tudo. Apenas virou-se e caminhou até a saída. Atrás dela, vozes abafadas, frases soltas. Eunice, enfim, havia se recuperado do choque e gritava alguma coisa furiosa. Caio tentou dizer algo, mas sua voz se perdeu no burburinho geral. Mirella não olhou para trás. Saiu do restaurante e respirou o ar fresco da noite. A cidade seguia em seu ritmo, como se nada tivesse acontecido. Mas para Mirella, aquele era o ponto de virada. Ela tinha cruzado a linha que separava sua antiga vida da nova. Ao chegar em seu apartamento, sentiu um alívio estranho. Era o imóvel que comprou antes de se casar, que sempre manteve em segredo, como um porto seguro para o caso de tudo desandar. E esse dia havia chegado. O apartamento a recebeu com silêncio e paz. Ali não havia o luxo forçado imposto por Eunice. Não havia objetos comprados no cartão para manter as aparências. Havia apenas suas coisas, seus livros, suas fotos favoritas. Mirella entrou no quarto e sentou-se na cama. Estava esgotada, mas não queria dormir. Na cabeça, fragmentos, de memórias, rostos, palavras. Revivia tudo. Ela se lembrava da infância, da mãe que trabalhava em 2 empregos para sustentar a família. Recordava como sonhava com uma família sólida, amorosa, com um lar cheio de compreensão e apoio mútuo. E como estava enganada. Passou um bom tempo sentada no escuro, repassando os acontecimentos dos últimos anos. Lembrou de como, pouco a pouco, permitiu que a família do marido montasse nela. De como justificava a preguiça e a irresponsabilidade deles. De como fechava os olhos para as manipulações. Achava que, sendo boa o suficiente, generosa o bastante, conseguiria conquistar o amor e o reconhecimento deles. Mas em vez disso, virou apenas uma vaca leiteira, uma fonte de dinheiro que eles usavam sem fim. No dia seguinte, Mirella acordou com um sentimento de determinação. Sabia que muitas dificuldades a aguardavam, mas estava pronta. Ligou para seu advogado
e pediu que iniciasse o processo de divórcio. Não queria mais nenhum vínculo com Caio e sua família. Depois, ligou no trabalho e pediu um período de licença. Precisava de um tempo para si, para organizar os pensamentos, entender os próprios sentimentos e decidir o que queria da vida. Nos dias que seguiram, Mirella começou a colocar tudo em ordem. Refez seus planos financeiros, transferiu os seguros para seu nome, encerrou as contas conjuntas com Caio. Sentia como se estivesse se preparando para uma longa viagem. Também passou a cuidar de si. Inscreveu-se em aulas de yoga, começou a frequentar a piscina, voltou a se encontrar com amigos que não via há tempos. Tentava preencher sua vida com novas experiências, novas emoções, novas pessoas. Não era fácil. Pensava em Caio com frequência. Lembrava dos anos juntos, dos sonhos e planos que tinham feito. Perguntava a si mesma: será que eu poderia ter feito algo diferente? Será que dava para salvar nosso casamento? Mas então, vinha à mente o quanto foi usada, enganada, desvalorizada. E entendia que tinha feito a escolha certa. Algumas semanas depois, sentiu que começava a se reencontrar. Voltou ao trabalho cheia de energia e entusiasmo. Mergulhou de cabeça nos projetos, passou a dar mais atenção aos colegas e clientes. Sentia que estava viva de novo, que respirava com liberdade. Uma noite, recebeu uma ligação de Caio. Hesitou bastante antes de atender. Mirella, disse ele com a voz baixa e arrependida. Eu queria te pedir desculpas. Ela ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Eu sei que errei, continuou ele. Fui cego, fui idiota. Deixei minha mãe me manipular. Não te valorizei. Eu sinto muito mesmo. Algo quente se agitou dentro do coração dela. Ela queria perdoá-lo. Queria acreditar na sinceridade dele. Mas sabia que isso não seria possível. Muita coisa já tinha acontecido. Muita dor foi causada. Caio, disse ela com voz calma. Eu agradeço seu pedido de desculpas, mas acho que pra gente já acabou. Nós mudamos demais. Queremos coisas diferentes da vida. Eu te desejo tudo de bom. Ela desligou e chorou. Mas não chorou por Caio, nem pelo casamento acabado. Chorou pela sua antiga esperança, a de construir uma família feliz, que nunca se concretizou. Mas por entre as lágrimas, percebeu uma luz no fim do túnel. Entendeu que sua vida não tinha acabado, que ainda havia muita coisa boa pela frente, e que ela era forte, independente e capaz de construir a vida que quisesse. Ela sorriu. Sorriu para o seu novo amanhecer. Eunice, a sogra, nunca conseguiu aceitar a perda da nora provedora. Tentou manipular Caio para que reconquistasse Mirella. Mas ele não caiu mais nas armadilhas. Entendeu que precisava viver sua própria vida e assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Anselmo, o pai de Caio, como sempre, observava tudo em silêncio. Nunca se metia nas decisões da esposa e do filho. Mas no fundo, estava aliviado por Mirella ter ido embora. Sempre soube que ela não era feliz naquela casa. Caio conseguiu outro emprego, alugou um apartamento simples e passou a viver por conta própria. Tentava ser um bom filho, mas não deixava mais a mãe controlar sua vida. Começou a fazer terapia para lidar com seus traumas e inseguranças. Pensava muito em Mirella. Sabia que perdeu não apenas a esposa, mas uma amiga leal, uma mulher amorosa, um verdadeiro alicerce. Sabia que era o culpado e que não havia como consertar o passado, mas ainda assim não perdia a esperança. Acreditava que um dia, quando fosse uma pessoa melhor, digna do amor dela, talvez ela pudesse perdoá-lo. Não, tinha pressa. Só queria ser alguém melhor. O tempo passou. Mirella construiu uma carreira de sucesso, comprou um novo apartamento, fez novas amizades. Era feliz e independente, mas ainda havia um espaço em seu coração para o amor. Ela acreditava que um dia encontraria alguém que a amasse não pelo que ela podia oferecer, mas por quem ela realmente era. E quem sabe, um dia, seus caminhos e os de Caio até poderiam se cruzar de novo. Mas aí já seria outra história.
Agora me diz, até que ponto você iria para ser aceito por uma família que nunca te valorizou de verdade? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Beijo e até breve.